Olá, meus caros. Eu quero conversar com você que hoje está aqui nos assistindo e é optante do Simples Nacional, para te contar que a partir de 2016 nós temos uma regra nova no que diz respeito à tributação que as empresas optantes do Simples pagam quando elas vendem bens do seu ativo. Para dar um contexto bem amplo aí, eventualmente você está nos assistindo e não conhece muito da questão, o que são os ativos? São aqueles bens que a empresa possui e que são bens que ela normalmente fica com esses bens muito tempo, são bens que ficam fixos naquela empresa. Por exemplo, um imóvel que a empresa possua, um veículo que a empresa possua. Então esses são os tipos de bens que ficam no ativo. A legislação foi alterada e a partir de 2016 a tributação, no caso de venda desses bens, passa a funcionar de uma maneira um pouquinho diferente, vou te contar como é. Você, quando, por exemplo, é optante do Simples e emite uma nota fiscal, a gente aqui na contabilidade junta todas as notas que você emitiu, de venda, de prestação de serviço, conforme o tipo de operação que você realizou, encaixa aquelas notas fiscais na tabela do Simples, você deve conhecer, e em cima dessas operações que estão lá na tabela do Simples, a gente calcula o valor do Simples que você tem a pagar. O Vitor vai até colocar para você, tem uma possibilidade, a gente tem um vídeo aqui na nossa videoteca que ensina como é cálculo Simples, então se você quiser entender melhor como é o cálculo do Simples, clica aí no link que ele vai pôr e você vai assistir esse outro vídeo. Mas enfim, sobre as notas fiscais, a gente segue um determinado procedimento para fazer o cálculo do tributo que você tem que pagar. Mas quando se tratam de vendas de bens do seu ativo, que nós chamamos de receitas não operacionais, porque aquilo não é o objetivo principal da tua empresa, vender um bem do ativo é algo que acontece, mas que não é teu objetivo principal, a tributação por Simples é diferenciada. Como é que a gente faz? A gente tem que apurar uma coisa chamada ganho de capital. De maneira resumida, o ganho de capital nós apuramos assim, a gente pega o preço que você vendeu esse ativo hoje, então imagine que você tem um imóvel da tua empresa, você vendeu ele hoje, digamos, por R$1 milhão. Pronto, está aqui o preço de venda do teu imóvel. E nós comparamos esse preço com o custo de aquisição, que é o quanto você pagou na compra do imóvel, mais todas as reformas e benfeitorias que você fez nesse imóvel. E aí chegamos no custo de aquisição. Digamos que você tem um custo de aquisição de R$800 mil. Então você tem um preço de venda de R$1 milhão, um custo de aquisição de 800, nós calculamos a diferença de um para o outro e isso a gente chama de ganho de capital. As empresas optantes do Simples, a partir de janeiro de 2016, passam a pagar o ganho de capital de acordo com uma tabelinha que diferencia os valores. O Vitor vai colocar para você a tabelinha aqui na tela para você poder olhar. Eu vou te dizendo, você vai olhando aí na tabela. Então você vai ver aí na tabela que o Vitor colocou na tela que esse imposto de renda que você paga na venda de bens do seu ativo, ele vai aumentando conforme o seu ganho de capital também vai aumentando. E você vai perceber, por exemplo, que para ganhos de capital até R$1 milhão, você pagará 15% de imposto de renda. Quando o seu ganho de capital ficar entre R$1 milhão e R$5 milhões, você pagará 20% de imposto de renda. Se o seu ganho de capital passar de 5 milhões e não for maior do que 20 milhões, você paga 25% de imposto de renda. E para os casos em que o seu ganho de capital for maior do que 20 milhões, você paga 30% de imposto de renda. Essa é a tabela que o Vitor colocou para você. É só você usar e ficar preparado aí para pagar. É claro, os valores dos bens vão crescendo a tributação, mas para valores de bens muito altos, né? Em geral, a gente espera que as empresas do Simples nem tenham bens de valor tão grande assim, mas se acontecer, está aí a tabela. Quando você vender bens do seu ativo, você que é cliente da Sevilha Contabilidade, lembre-se, por favor, de avisar a gente para que a gente possa fazer o cálculo do valor desse imposto, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.